Sejam todos muito bem-vindos. Esse vai ser um conteúdo rápido, objetivo e prático, de forma que você já consiga aplicar amanhã mesmo, ou de repente até hoje, dependendo do horário que você esteja assistindo. E para elaborar esse conteúdo, eu conversei com alguns profissionais da área, tanto estilistas quanto modelistas, para entender o que seria uma dor em comum para a qual eu pudesse trazer alguma solução através desse conteúdo. E a palavra tempo esteve em absolutamente todas as conversas. Todo mundo se queixando da falta de tempo, dos prazos apertados, da pressão do mercado por dinamismo, por velocidade no desenvolvimento dos produtos, na liberação de coleções. E eu, como uma entusiasta da otimização de tempo, eu faço isso meio que involuntariamente, tá? Eu tenho o hábito de analisar processos, criar métodos que otimizem o tempo. Eu faço isso na minha vida pessoal, na profissional, então nem se fala. E ao longo do tempo, eu fui desenvolvendo um método de trabalho em que um dos pilares é a otimização de tempo. E eu tenho meio que um conceito de bases para todo tipo de tarefa. É meio que inspirado no conceito de bases de modelagem, que quase todo profissional de modelagem usa, aplicado em diversos momentos da cadeia de desenvolvimento de produto. E foi esse o conteúdo que eu resolvi trazer, porque ele se aplica desde a criação até a liberação de produtos para produção. Então, em todo o tempo de desenvolvimento de produto, a gente consegue aplicar esse conceito. Como o nosso tempo aqui também é limitado, eu precisei selecionar 5 recursos do Audacious 360 que ajudam a gente nessa otimização de tempo através desse conceito de bases. Mas antes de dizer quais são, deixa eu me apresentar. Eu sou a Aline Bessa, estilista e modelista especializada em tecnologia aplicada ao desenvolvimento de produto, com 25 anos de experiência na indústria da moda. Hoje eu atuo como coordenadora de estilo de uma marca de moda fitness e produzo conteúdo na internet para compartilhar a minha experiência. Se você quiser acompanhar os meus conteúdos, eu tô no Instagram, no TikTok e no YouTube como @BessaAline. Então agora vamos ver em quais recursos eu vou aplicar esse conceito de bases. Eu tô aqui com a minha colinha. A gente vai começar vendo no Fashion Studio o acervo de modelos base, de onde você pode partir para acelerar os seus desenhos tridimensionais. Depois a gente vai pro Audacious Ideia, onde a gente vai ver bases de tabelas personalizadas, bases de formas personalizadas e bases de ficha técnica. E por fim, a gente vai para o Audacious Moldes, onde a gente vai ver as bases de modelagem, que não são nenhuma novidade, mas eu queria mostrar a forma como eu normalmente organizo isso para acelerar ainda mais esse processo. Então agora eu vou começar a compartilhar minha tela aqui para demonstrar o nosso primeiro recurso, que é o sistema de bases aplicado ao Fashion Studio, para formar o nosso acervo de bases de desenhos tridimensionais. Quando a gente inicia qualquer modelo no Fashion Studio, a gente tem essa malha base que envolve todo o corpo e é onde a gente começa a desenhar o nosso produto. Eu deixei aqui já preparado o desenho de um top para demonstrar isso que eu tô dizendo. Mas eu queria enfatizar uma coisa. A gente não precisa parar tudo o que estiver fazendo e começar a desenhar diversas bases de uma única vez para formar o nosso acervo. Esse acervo pode sendo alimentado aos poucos, conforme você vai precisando de novas bases. E a primeira vez que você fizer essa base, ela entra no seu acervo. Vamos ver como isso acontece. Eu tenho aqui no meu acervo alguns formatos de top, tenho uma base de legging, mas digamos não, eu de fato não tenho aqui um top nadador dentro da minha biblioteca. E digamos que eu precise desenhar um top nadador para uma coleção. Como eu tô dizendo que a gente não precisa parar de desenhar tudo de uma vez, eu não parei lá no início para desenhar todos os formatos de top que eu imaginei que fosse precisar. Eu fui desenhando conforme precisava. Então, nesse momento, eu tô precisando de uma caixa que eu não tenho ainda no meu acervo. Então, eu vou tirar aqui o desenho da base, vou mostrar aqui que eu desenhei em cima de uma base similar àquela, desenhei aqui todo o contorno de um top nadador. Fiz até um cós com uma largura maior, porque é mais fácil se eu precisar, eu reduzir esse cós do que ter que aumentar. Eu trabalho muito em cima desse pensamento também. Sempre que eu posso
colocar itens adicionais, informações adicionais, eu já coloco porque na maioria dos casos é mais fácil a gente eliminar alguns detalhes do que precisar ficar acrescentando depois. Nesse caso é até simples a gente aumentar esse comprimento, mas eu acho mais simples ainda cortar, reduzir, se for preciso. Então, nesse caso aqui, digamos que esse top nadador que eu precise fazer para a coleção tenha diversos detalhes, mas nesse ponto aqui, eu já elimino aqui o que não faz parte dele, seleciono essas partes e deleto. Beleza. Nesse ponto aqui, eu vou só soltar ele um pouco mais aqui do corpo com o suavizar. E não vou nem colocar recortes, os recortes de ombro, recortes laterais, porque isso pode variar de acordo com o modelo. Eu vou só pegar, selecionar aqui o grupo top nadador, que é composto por essa parte superior e mais o cós. Vou vir aqui. É importante mostrar, tá? Eu pulei essa parte. É importante mostrar aqui que nesse canto esquerdo fica a nossa biblioteca. Tanto a biblioteca padrão do sistema, já com as informações que você pode baixar do sistema, como também essa aba aqui de usuário, onde você pode organizar tudo em pastas. Então, na pasta roupas, eu já tenho algumas coisas salvas. Com o modelo selecionado, eu vou até tirar isso aqui, senão isso aqui acaba fazendo parte também. Aquela malha base do sistema. Então aqui eu só tenho, aqui nas minhas peças, as partes que compõem o top nadador. Então eu venho aqui no salvar modelo base e vou escrever aqui top nadador. Tá certo? Tá. Ok. Ele já veio pra cá, ó, tá aparecendo aqui, top nadador. E quando eu tiver que desenhar novamente algum modelo que parta dessa mesma forma, eu já tenho salvo na minha biblioteca. Já tenho essa base pronta. E eu posso continuar desenhando aqui o que eu precisar desse produto. Digamos que ele tenha, sei lá, um recorte contornando aqui o seio. Beleza, o meu modelo lá tá garantido. Eu posso colocar cores. Não vou gastar muito tempo elaborando muito isso aqui, porque a minha intenção é mostrar, principalmente, que no momento em que eu estou criando um outro produto, eu posso, antes de avançar nos detalhes do desenho, já salvar essa caixa e alimentar o meu acervo de bases. E digamos que para completar esse top, para formar o look, eu preciso de uma legging. Então eu vou procurar aqui a minha legging, na busca, tá aqui. A minha legging. E posso começar a fazer recortes, vou inserindo detalhes, cores, para concluir a criação desse look. E digamos que nesse look aqui eu tenha pensado melhor e não queira uma legging. Digamos que eu queira um short. Eu tenho um short já salvo aqui no meu acervo e caramba, não tenho. Então eu vou cortar essa legging. Deixa eu ver aqui por todos os ângulos. Vou cortar essa legging para fazer um short que eu não tinha ainda no meu acervo. Vou renomear como short e posso, mas aí nesse caso eu preciso apagar o meu top nadador daqui. Tenho aqui só o short. Eu posso também salvar uma base de short que eu não tinha ainda. Short básico. Não, escrevi errado. Salvei o short básico. Quando eu precisar novamente de um short básico, eu já tenho no meu acervo. Como eu tive que apagar o meu top, deixa eu buscar de volta aqui, porque eu já tenho ele no acervo agora, e só vou redesenhar aqui o recorte. Então, conforme a gente precisa, a gente pode ir desenhando formas e alimentando esse acervo. E isso facilita muito o nosso processo de criação depois, porque a gente tem ali um acervo que vai crescendo aos poucos, de onde a gente já parte com quase todo o desenho pronto, com boa parte dele já pronto, para a gente seguir a criação. Isso acelera pra caramba o processo criativo. Agora, a gente vai para o
ideia. Quando a gente inicia aqui também no ideia um arquivo novo, bom, depende muito de como está configurado, como tá configurada a sua tela inicial. A minha está configurada para não ter uma página com tamanho definido. Mas se eu venho aqui em início, tamanho A4, eu tenho aqui a minha página. E como eu falei, aqui dentro do IDEA, a gente vai ver 3 tipos de base que a gente usa. A base de tabela personalizada, a base de formas personalizadas e a base de ficha técnica, que é a ficha modelo. Para criar uma ficha do zero, eu gosto de considerar alguns itens. Eu vou até anotar aqui para a gente fazer um checklist. Aqui na minha ferramenta de texto, eu uso muito ideia também para organizar os meus pensamentos e vou fazendo quase que um rascunho ao mesmo tempo. Então, em quase toda ficha, vou até falar toda ficha, eu coloco a logo, eu coloco um cabeçalho, eu coloco o título... o título do setor, não do setor físico, mas o setor da ficha que eu tô para dividir, para setorizar a ficha. E a partir do título eu coloco ou uma caixa onde vão entrar desenhos e formas ou uma tabela. Isso tudo me ajuda a organizar a minha ficha. Deixa eu aumentar aqui para ficar bem visível. Então, a primeira coisa, vamos colocar a logo do cliente. Então, eu vou usar o meu inserir formas, onde eu abro arquivos que estejam no formato de imagem. Vou pegar a logo da Audaces, ou eu clico uma vez aqui no fundo para ela vir no tamanho original, mas como eu sei que ela está bem grande, eu vou clicar e arrastar para dimensionar do tamanho que eu quero. Então, temos aqui a logo. Beleza, essa parte aqui está resolvida. Agora, o meu cabeçalho. Esse cabeçalho eu faço sempre num formato de tabela, porque eu configuro para ele buscar aqui no meu editor de propriedades algumas informações. Então, eu uso aqui a minha ferramenta de tabela. Se eu venho aqui na setinha, eu vejo que eu tenho tabela e tabelas personalizadas. As tabelas personalizadas é o local onde ficam salvas as tabelas que eu crio e eu vou usar de forma recorrente. Ali que vão ficar as nossas bases de tabela. Só que como eu ainda não salvei, eu venho só em tabela. Ou clicando direto aqui no ícone principal. Eu digo quantas linhas e quantas colunas eu quero. Nesse caso, eu vou querer 4 linhas realmente e 2 colunas. Aqui também eu posso clicar e arrastar, mas se eu precisar, eu posso redimensionar isso. Beleza. Eu vou clicar na tabela e vou reduzir essa coluna da esquerda, porque aqui eu vou escrever a referência, a descrição desse modelo, a coleção a que ele pertence e o responsável técnico por esse modelo. Toda a tabela, agora eu estou configurando, eu não estou clicando em uma célula específica da tabela, estou clicando na tabela como um todo. Então eu venho aqui em texto e reduzo esse texto, vou colocar outra fonte e vou selecionar agora essa coluna inteira e trazer o texto para o alinhamento à direita. Por quê? Eu sou defensora de uma ficha bonita. Eu gosto de fazer com que a ficha combine com a identidade visual da empresa. Então, nesse caso, é uma ficha para Audaces, que inclusive não está alinhado isso aqui. Ficou melhor. Eu vou trazer as cores da Audaces e brincar com esse visual. Então, vou pinar aqui as informações que vêm direto do editor de propriedades para esses campos da tabela, coleção e o responsável. E essa coluna aqui, eu vou fazer o alinhamento à esquerda, porque eu acho que vai ficar mais bonito. Eu também vou colorir essa tabela, mudar a cor de fonte, mas antes de fazer isso, como esse aqui é uma estrutura básica, um cabeçalho básico que eu posso usar
para outros clientes e para outras situações, eu não preciso, toda vez que eu tiver que fazer um cabeçalho básico para a ficha de algum cliente ou para alguma outra ficha que eu crie na empresa, eu não preciso refazer esse cabeçalho básico. Então eu posso pegar essa tabela do jeito que ela está aqui, sem coloração, com as fontes básicas. Não, vou fazer uma outra coisa antes. Eu só quero confirmar se aqui tá no bold e essa coluna eu vou deixar regular. Só mais uma coisa. Vamos deixar a fonte mais centralizada. Beleza, então esse aqui é o meu padrão de tabela para fazer esse cabeçalho básico. Então, com a tabela selecionada, aqui na aba Início, tem essa parte aqui, esse grupo de ferramentas de salvar, que tem a ferramenta Formas. Clicando aqui nessa setinha, eu tenho essas 4 opções de formas para salvar. A última aqui é tabela, é o que a gente vai usar. E eu vou chamar de cabeçalho básico. E tá salvo esse formato de cabeçalho. Se depois de colorir para o meu cliente A, que é Audaces, eu vou colocar em tons de azul. Eu posso também salvar cabeçalho básico Audaces, porque caso eu precise fazer alguma outra ficha para o cliente Audaces e eu tenha que usar um cabeçalho básico, ele já está pronto em azul. E eu posso, usei esse cabeçalho também para o cliente B. Eu posso também salvar cabeçalho básico cliente B com as cores desse cliente B. Eu posso ir salvando tudo que eu quiser e montar um acervo super completo. É bom que seja super organizado também, para que você se encontre com facilidade depois quando você precisar usar essa informação. Seguindo aqui com a nossa ficha, especificamente essa Audaces. Venho aqui na aba Tabela, vou fazer o contorno em branco e o preenchimento no azul Audaces, que eu peguei aqui da logo. E a fonte vou deixar em branco para contrastar. Já ficou com um link aqui com a cor da logo. Voltando aqui para o planejamento da ficha que eu tinha feito, cabeçalho também já foi resolvido. Agora, título do setor. O que eu pensei para isso aqui? Fazer uma espécie de tarja azul, quase que da mesma largura das linhas da tabela. Vou pintar com esse azul, venho aqui em aplicação. Posso selecionar essa cor também. Vou deixar sem contorno. Vou alinhar com a tabela. Não, na verdade não. Eu vou só centralizar na página, que já ficou bem alinhado ali. E vou escrever aqui, ferramenta de texto novamente. O primeiro setor da minha ficha seria a parte do desenho técnico. Então eu vou escrever desenho técnico. Vou deixar essa fonte em branco também para contrastar. Vamos deixar bold para dar mais destaque também. Vou centralizar na altura. Tem hora que eu prefiro centralizar no olho mesmo. Beleza, meu setor desenho técnico. Eu vou ter outros setores também. Eu posso até deixar pronto aqui de uma vez. Um outro setor. Copiei e colei. Um outro setor que eu costumo deixar na mesma página da ficha técnica é a variação de materiais. Essa seria uma ficha de criação, tá? Onde eu vou dizer que materiais vão estar em cada parte do produto e em que cores, de acordo com a variante principal que vai ser pilotada. Então, eu poderia também criar, a partir desse momento, uma outra tabela que vai servir também como tabela base em outros momentos, para outras situações até. E isso aqui eu estou fazendo nessa página, mas eu posso ter mais páginas. Posso não, com certeza eu vou ter mais páginas nas minhas fichas, onde eu vou colocar também, eu posso pegar esse título de setor e colocar aqui na segunda página. Digamos que aqui eu vá colocar as informações de moldes. Então, eu posso ter também um setor com a quantidade dos materiais, um setor com a tabela de medidas.
Então eu vou setorizando usando esse mesmo visual. Agora, eu disse que a partir do título do setor, o setor é formado ou por uma caixa ou por uma tabela. Eu vou desenhar aqui um retângulo. Então, eu vou colocar aqui, na aplicação. O preenchimento vai ser transparente, mas o contorno vai ser no mesmo azul da Audaces, só vou aumentar a espessura dessa linha. Vamos deixar na mesma largura e alinhado na vertical da página. Aí a gente vai ajustando de forma que fique bacana visualmente. Vou chegar isso aqui um pouco mais para cima. Não, aqui. Então, assim como vai entrar o desenho técnico aqui dentro dessa caixa, que seria o setor dessa informação, na parte de variação de materiais, vai entrar uma tabela. Então, a gente cobre aqui o que já tinha sido planejado. Já temos título de setor, temos caixa e temos tabela. Não temos tabela ainda, mas vamos ter agora a tabela. E essa tabela é uma tabela que eu já tinha salva nas minhas tabelas personalizadas. Então, eu venho aqui no mesmo lugar que eu começo uma tabela, só que clicando aqui na setinha, venho em tabelas personalizadas e está aqui a minha tabela de variação de materiais. Dou 2 cliques, clico aqui fora e ela já veio. Posso fechar essa janela, vou centralizar com o meu título e vou chegar ela um pouquinho para cima. Vai ficar no mesmo padrão de distância, da distância que existe entre o título e a caixa, eu vou ter também entre o título e a minha tabela. Posso até descer... Não, tá bom assim. E assim eu vou construindo essa minha ficha, que seria uma ficha de criação. Aqui seria a parte de criação. Aqui eu poderia ter uma segunda parte com informações de modelagem. Então, eu poderia ter aqui também uma caixa para guardar, para limitar, na verdade, as informações relativas aos moldes que seriam colocadas pela pessoa que for fazer a modelagem, dando sequência a essa parte de criação que eu fiz na primeira página, e poderia deixar pronto aqui também, deixar pronto um espaço, um setor para a tabela de medidas que a pessoa que for fazer a modelagem vai preparar. Então, deixo aqui a tabela de medidas. Posso ter também uma tabela personalizada ou posso usar as tabelas automáticas do sistema. Vamos dizer que a gente tenha finalizado aqui, não vou me aprofundar nessa parte da ficha técnica, da ficha técnica de modelagem. Vamos pensar aqui nessa primeira página para a gente não se estender tanto. Mas o raciocínio vai ser esse. Para a montagem de uma ficha técnica bem completa, tem uma série de outros recursos em que a gente usa aqui a nossa janela de referências, nossa janela do editor de propriedades de cada uma dessas referências. Tem muita informação que pode ser usada para compor uma ficha bem completa. Mas aqui a gente está pensando nas bases. Então, vamos voltar a esse foco. Então, pensando aqui numa ficha de criação de um modelo, tá? A primeira fase do processo de desenvolvimento. Eu quero armazenar essa ficha para outras criações. Ainda que eu esteja criando essa ficha aqui no momento em que eu estou criando também um produto. O produto já vai entrar aqui, mas como eu disse, quando a gente chega num ponto em que a gente está ali com aquela estrutura ainda neutra, preparada para receber as informações, e é uma coisa que eu vou precisar replicar em diversos momentos, eu já paro nesse momento, salvo essa estrutura, de acordo com o tipo de estrutura que for, e já deixo armazenada nesse momento em que ela está preparada para receber informações. Assim como eu preparei aquele top nadador até certo momento e já joguei para a minha biblioteca, para formar o meu acervo, e depois poderia dar continuidade àquele modelo, aqui também. Eu estou no momento em que eu estou criando essa ficha pela primeira vez. Antes de preencher com as informações do primeiro modelo que está sendo criado, nesse modelo de ficha, eu já vou armazenar essa base de ficha para que eu possa usar em outros momentos. Assim como eu já armazenei ali a tabela, que foi a nossa segunda base dessa aula. Então, para a ficha,
vamos partir do princípio que ela esteja completa, tá? Essa segunda página aqui eu não completei, mas vamos supor que esteja totalmente pronta essa ficha. Eu vou vir aqui em arquivo, salvar como ficha modelo e vou dar um nome para essa ficha. Então, vou chamar de ficha de criação. Se você tiver várias fichas diferentes para vários clientes, você pode colocar o nome do cliente na frente e ter os vários tipos de ficha desse cliente organizados com o nome dele para ser fácil a identificação depois. Ou se você trabalha numa única empresa e são várias fichas de uma única empresa, você pode colocar só a finalidade dessa ficha. Vamos supor que aqui seja só para Audaces. Então, é uma ficha de criação. Sempre as fichas vão ser para Audaces, não preciso dizer para quem é. Então, ficha de criação, ok. A ficha modelo foi salva com sucesso. Beleza, a partir desse momento, eu posso dar continuidade a esse arquivo, porque a ficha modelo está lá nesse ponto aqui em que eu salvei. Eu falei até que vamos supor que a ficha esteja completamente pronta. Mas ainda que a sua ficha não esteja pronta nesse momento, que você vá, a partir de certo ponto, implementando outras páginas, outros campos, outra forma de organização, você pode ir salvando outras fichas modelo ou como atualização para que você tenha ali a evolução dessa ficha, ou você vai salvando por cima. Com essas alterações, vai salvando por cima da ficha modelo e ela vai se atualizando conforme você salva por cima. Você vai fazendo essa sobreposição das informações e vai atualizando com o tempo. É muito natural e até muito saudável que isso aconteça. Você ir aprimorando os seus materiais. Então, a gente teve agora a terceira base dessa aula. A gente teve a base de desenho tridimensional no Fashion Studio, a base de tabela personalizada, a base de ficha técnica modelo e agora a gente vai para a base de formas personalizadas. Então, eu vou usar aqui um exemplo similar ao que eu usei lá no Fashion Studio. Digamos que aqui, para a criação que eu estou fazendo nesse momento, eu vá desenvolver um short. E eu teria que desenhar esse short desde o princípio usando os meus manequins como base. Mas eu já tenho salva aqui é onde ficam as formas personalizadas, eu já tenho aqui salva uma legging básica. Então eu posso, clique duplo, um clique só para ela vir no tamanho original. Eu posso partir daqui para desenhar o meu short. Então eu vou desenhar aqui o novo comprimento dele. Opa, peraí, eu tenho que desagrupar. Eu vou colocar uma linha guia entre essas duas partes, entre frente e costas, porque eu vou reproduzir a curva que eu vou fazer aqui. Eu vou desenhar o novo comprimento do meu short. E vou jogar esse mesmo contorno aqui para as costas para poder fazer a mesma redução de comprimento, na mesma posição. Agora eu vou extrair essa forma. Vou colocar de volta e vou apagar o que sobra. Aqui a bainha que tinha na legging. Agora vamos extrair a parte das costas. Vou colocar de volta na mesma posição. Vou trazer o cos para cobrir esse excesso e elimino o que não faz parte do meu short. Vou só colocar também a bainha pra gente já ter isso pronto na nossa base. Só colocando as configurações que normalmente eu uso. A linha tá azul. Deixar o preto padrão. Vou copiar pro outro lado para ficar nas costas também. Beleza, nesse ponto aqui, antes de fazer o desenho desse produto que está sendo criado, eu já posso salvar isso aqui, selecionando, clico com o botão direito, salvar
salvar como forma personalizada e posso salvar aqui como short básico, porque assim como eu tenho a legging básica já salva, eu posso deixar pronto também um short para quando eu tiver que criar algum modelo a partir de uma base de short. Trago aqui para minha ficha, faço os desenhos que eu tiver que fazer, os recortes, a coloração, preencho o restante e salvo esse arquivo com o nome devido. Posso colocar aqui a coleção, inverno 25, short blá blá blá, responsável Aline Bessa, e você vê que tudo que eu preencho aqui já vem preenchido, só não tá a fonte irregular. Tá tudo preenchido aqui porque eu preenchi uma única vez aqui no editor de propriedades e todas as tabelas que puxem informação dali já vão ser atualizadas conforme eu mudo aqui. E posso salvar a ficha desse modelo já com o nome do modelo. A referência que eu colocar como nome do arquivo já vai vir automaticamente aqui para o nome desse modelo. E assim eu consigo fazer novas criações. Digamos que eu tenho uma legging para fazer. Como é que eu pego esse arquivo de ficha que está totalmente vazio? Ao invés de vir aqui num novo arquivo, eu vou vir em nova ficha modelo e tá aqui a minha ficha de criação. Inclusive, eu salvei com essas informações aqui ao lado. Eu posso apagar e posso salvar novamente antes que eu faça qualquer outra alteração. Salvar como ficha modelo. Venho aqui, ficha de criação, ok. Ele está perguntando se, avisando que já existe, se eu quero sobrescrever. Sim, eu quero. E por isso que eu disse que, eventualmente, a gente vai fazer implementações nessa ficha e é só vir salvando por cima do modelo que já existe. Agora, quando eu puxar novamente uma nova ficha modelo, não vai estar mais com aquelas informações escritas ao lado. Foi atualizado. E assim eu vou criando. Estou aqui com 2 fichas novas para receber as informações do produto, receber as informações dessa criação e salvar com o nome de cada produto. Quando eu salvo esse arquivo, eu não preciso me preocupar, porque às vezes a gente tem o hábito de pegar uma ficha já existente e salvar como o nome do novo modelo e fazer as alterações. Só que a gente sempre vai ter coisas para apagar ali e ainda tem o risco de esquecer, já aconteceu muito comigo, fazer as alterações e salvar por cima do arquivo antigo, em vez de salvar com o novo nome. Enfim, isso é uma forma de organizar de forma muito mais prática. Eu não preciso ficar caçando ali nas pastas onde está esse arquivo que eu vou usar como base. Está sempre ali nessa função de nova ficha modelo. Então é muito mais prático para a gente usar. Bom, vimos aqui no Audacious Ideia as 3 formas de base. Base de tabela personalizada, base de ficha modelo e base de forma personalizada, que são vários desenhos. Inclusive não só desenhos, tá? Por exemplo, quando eu trabalhava com moda íntima, eu salvava ali no meu formas personalizadas o desenho da argolinha e do regulador das alças, alguns modelos de lacinho que eu já tinha desenhados. Então eu posso deixar esse tipo de detalhe de aviamento já armazenado também. E a gente tem também as formas personalizadas já padrão do sistema. Tem aqui umas fivelas, umas amarrações, uns laços, botões, cursor de zíper. Tem várias informações aqui super interessantes e editáveis. Então dá para pegar uma forma padrão do sistema, fazer algumas alterações, algumas adaptações que você precise e salvar na sua aba de usuário para formar esse acervo. Bom, de acordo com nossa programação, agora é a hora do Audacious Moldes. Aqui no Audacious Moldes, eu vou abrir de uma vez os 3 arquivos para falar sobre as 3 formas de organizar bases. A primeira e mais comum é a partir de uma estrutura de tecido plano. Então, as tradicionais bases são base de corpo, base de saia, base de manga, que nem todo mundo usa a base, muita gente constrói a manga do zero a partir das medidas do modelo interpretado. Para algumas coisas eu gosto de usar a base de manga, por isso já deixo pronta ali. E a base de calça. Eu mantenho essas bases já graduadas e com informações de onde partiram essas medidas. Então, muitas vezes, aqui eu coloquei cliente Audacious, mas normalmente
tá o nome do cliente e eu tenho um outro lugar onde eu armazeno as medidas que são a tabela padrão desse cliente. Então eu já sei quais as medidas que eu usei para gerar essas bases, inclusive dos tamanhos. Aqui eu coloquei como exemplo uma forma de você organizar com algumas informações esse arquivo para que você se situe, se localize quando precisar fazer alguma consulta. Bom, esse é o modelo padrão de base. Então eu deixo algumas marcações que eu uso com recorrência já feitas para me facilitar. Como eu disse, eu prefiro ter informação extra que eu vá só apagando do que informações que eu precise adicionar. Então essa é a forma mais convencional de usar esse sistema de bases. Agora, eu tenho também... Deixa eu trocar a ordem aqui. Como eu trabalho no momento exclusivamente com essa linha fitness, eu quis trazer também um exemplo de uma outra forma de usar esse sistema de bases. Eu trouxe como exemplo legging, mas eu faço isso com outros tipos de produto também. Mas como em se tratando de tecido com elastano, e como a gente trabalha com várias bases de elastano e cada uma tem um comportamento diferente, cada vez que eu testo uma nova base, eu já construo as caixas correspondentes, adaptadas a cada tecido novo. Então eu coloquei aqui tecido A, tecido B, tecido C, tecido D e E, representando várias bases de tecidos diferentes que a empresa trabalha, e para cada tecido, exatamente por cada um ter um comportamento próprio, eu preciso adaptar essa mesma estrutura de legging. Então, cada uma vai ter ali seus ajustes necessários, sua tabela de medidas, que foi já testada e aprovada para se adequar a isso. Então, toda vez que eu vou fazer uma legging nova, com recortes, com informações, com detalhes, no tecido C, por exemplo, ou num tecido novo que é similar ao tecido C, eu vou partir dessa base C. Se eu vou testar um novo tecido, eu já sinto que ele é muito similar ao tecido E, muitas vezes não, sempre, eu faço um teste na base, na legging mais básica, com a modelagem do tecido E nesse tecido novo, que é similar ao E, para confirmar se realmente ele se comporta totalmente, 100% desse jeito. Se precisar fazer algum tipo de adaptação na modelagem, porque ele estica um pouquinho mais na altura e ficou com sobra no gancho, sobra no entrepernas, vou ter que fazer algumas reduções, não vai ficar exatamente como é. Eu vou então criar ali um outro campo, uma nova base, que seria o tecido F, para que eu possa então ter ali o registro da base de modelagem que é usada para aquele novo tecido. E todo modelo com recortes, ou com outros detalhes, que eu venha a desenvolver nesse tecido, vai partir dessa base que já está pronta. Então, tenho aqui a base convencional, tenho aqui a base para tecidos elásticos de acordo com as compressões, de acordo com o comportamento desse tecido, e ainda um outro sistema, eu trouxe aqui como exemplo calcinhas, o segmento de moda íntima eu trabalhei também durante muitos anos, e eu armazenava dessa forma, não considerando necessariamente o comportamento do tecido, até porque quanto menor for a peça, menos impacto tem pequenas diferenças de comportamento do tecido, só mesmo quando é um comportamento que se destaca muito, um tecido que estica muito menos ou que estica muito mais, ou só estica na horizontal, não estica na vertical. Só alguma coisa que exija realmente uma adaptação significativa é que justifica essa mudança de base. Às vezes são pequenos ajustes, mas eu costumava ter as caixas também correspondentes aos tipos de modelo. Então, o primeiro que eu preparava para os clientes era uma base maxi, midi e mini. Eu uso essa nomenclatura para calcinhas que têm uma maior cobertura, uma cobertura média, cobertura em termos de cobrir pele, né? E a mini, que tem a lateral mais fininha, o gancho mais baixo, ela é mais cavada. Então, eu separava primeiro esses 3 formatos e os modelos eram interpretados em cima dessas bases. E conforme eu ia desenvolvendo outros produtos, eu ia armazenando essas bases também. Então eu tinha aqui uma base de fio dental. Aqui eu estou usando como exemplo uma base de fio dental, mas quase sempre eu tinha também umas 2 ou 3 larguras diferentes de lateral, ou preparada já para receber renda em alguma borda, como no caso aqui do exemplo seguinte, quando eu tenho renda na cintura, a cintura não pode ter curva porque a borda da renda, né, onde fica o acabamento da renda, é completamente reto. Então o molde tem que ser adequado para encaixar nessa borda reta. Então eu já tinha aqui pronta também uma base com a cintura totalmente reta para usar nesse tipo de modelo. E uma com o acabamento da renda nas pernas. Então não podia ter curva
na perna. Então, como já era um molde adaptado para essa situação, eu deixava salva essa base para usar em modelos que tivessem essa mesma característica. Então, em termos de modelagem, são 3 formas aqui também diferentes de aplicar o conceito de bases. Mais uma vez, a forma mais convencional, daquela estrutura de bases de modelagem plana, as bases que variam de acordo com o comportamento de tecidos com elastano, de acordo com a sua compressão, e as bases de acordo com as formas. Esse mesmo esquema aqui das formas eu uso muito para top. Tem ali aqueles formatos principais que se repetem muito. Eu também tenho um arquivo com um acervo ali de formas que eu já uso para me facilitar os novos desenvolvimentos. Então, tudo isso... Deixa eu voltar aqui. Tudo isso somado, tanto no momento da criação, para fazer o seu croquis tridimensional, quanto no seu desenho técnico, se você prefere fazer o desenho em 2 dimensões, para montar fichas, seja você estilista ou modelista, os 2 profissionais devem usar as fichas para fazer uma comunicação também mais objetiva, com mais chances de evitar retrabalhos, bases de formas, bases de tabelas personalizadas, todo esse acervo de informações que você já deixa preparado previamente. Eu costumo usar até uma analogia com a gastronomia. Todo mundo já deve ter assistido MasterChef alguma vez e é muito similar, porque tem ali aquele momento de preparação, né, do mise en place, onde são cortados os ingredientes, tudo é separado naqueles bowls, né, fica toda aquela estrutura montada para a preparação, que é a etapa seguinte. Então, esse sistema de bases é como se fosse um mise en place. Você tem ali umas coisas já pré-preparadas para que você, na hora da execução do seu trabalho, que seria ali a ação de preparar o alimento, e depois um processo de entrega, que seria o empratamento, que também na hora de fazer a entrega do seu trabalho, seja você o estilista que vai entregar para o modelista ou o modelista que vai entregar para o pilotista, você fazer essa entrega também através de uma comunicação bonita e eficiente, através de uma boa ficha técnica. Não aquela ficha técnica final que vai para a produção, que também é uma forma de empratar a informação para a produção, mas também essas fichas de comunicação internas, ainda dentro do desenvolvimento do produto. Bom, essa foi a contribuição que eu trouxe para trazer uma forma de acelerar os seus processos, para você ganhar tempo e conseguir cumprir seus prazos com um trabalho mais dinâmico, mais ágil, atendendo ao mercado, conseguindo uma valorização maior, conseguindo produzir mais. Espero que eu tenha conseguido te ajudar de alguma forma. Se você quiser acompanhar outros conteúdos também em torno das soluções da Audaces, você pode me encontrar no Instagram, no TikTok e no YouTube através do @BessaAline. A gente pode conversar por lá, você pode levar suas dúvidas. Vai ser um imenso prazer continuar conversando com você, trocando com você através das redes sociais. Mais uma vez, muito obrigada por ter assistido até aqui. Foi um enorme prazer. Um beijo e eu te vejo na próxima.